Então, vamos lá continuar no nosso Sefer Ahinur, depois de um longo inverno. A gente parou na mitzvah 61 aqui do Sefer Ahinur. Então, como a gente está na Parashá Mishpatim, justamente a Parashá que fala sobre muitas leis penais, muitos julgamentos, né, coisas relacionadas com o Beit Din. Então, vamos lembrar que o principal da mitzvah é a responsabilidade de julgamento do Beit Din, do tribunal rabínico de vários tipos de casos, mas a gente já vai aprendendo também com as leis associadas aqui aos tipos de crimes que estão sendo cobrados do Beit Din, que eles façam a justiça. A gente também aprende aqui alguma coisa sobre as proibições da Torá, mesmo que às vezes aqui a fonte não é nem... aqui não traz a fonte da condenação da pessoa, e sim a cobrança do Beit Din de aplicar. Então, aqui seria a advertência de muitas transgressões que elas são proibidas, e a Torá, ela nunca pode punir uma pessoa que não foi advertida antes. Então, aqui em geral, a gente vai ver as advertências, e em outros lugares da Torá vão aparecer aqui quais são os castigos que cada crime ele merece. Então, aqui a mitzvah 61 é a mitzvah do Beit Din, Ladun Bedin Mefateh, de julgar uma pessoa que seduziu uma mulher e acabou tendo relações. Obviamente, não estamos falando aqui de uma mulher casada, porque isso teria pena de morte. Estamos falando aqui de uma mulher solteira e que ela foi seduzida e ela acabou tendo relações com um outro homem. Vamos ver qual é a pena da Torá para esse homem que seduziu essa moça. Então, a mitzvah é a mitzvah do Beit Din, de Ladun Bedin Mefateh, aplicar o juízo do Mefateh, da pessoa que seduziu. Klomar, Mishe Mefateh Betulá, alguém que seduziu uma moça virgem. Shenadun Oto Bemishpato Akatuv Alav Baparashá, a gente vai aplicar o que está escrito explicitamente aqui na Parashá Mishpatim. Shenemar Veki Yefateh Ish Betulá Vegoimer, quando uma pessoa seduzir uma mulher virgem. Então, aqui no versículo da Torá, ele vai falar que esse homem ele vai ter duas opções. Se ele foi pego realmente, que ele teve um relacionamento íntimo com essa mulher solteira, ou ele vai ter que casar com essa mulher. Vamos ver do que vai depender, quem tem que concordar com esse casamento. Ou se ele não quiser casar, ou a moça não quiser casar, ou até mesmo o pai dela não aceitar esse relacionamento, ele vai ter que pagar uma multa, vai ter que pagar aqui algo para o pai dessa moça, pela vergonha que ele está causando para a família. Venhan apituyu, o que significa? Vamos tentar qualificar aqui o que significa esse crime de pitui, de sedução. Então, ele traz aqui o Sefer Ahinur, Sheomer Ladvarim Shel Sheker. Ele fala mentiras para essa moça, quer dizer, ele envolve ela através de mentiras, ou Shelemet, ou ele fala coisas verdadeiras, ele convence ela, até mesmo com coisas verdadeiras, não precisa nem ser com mentiras, mas ele convence ela a ter um relacionamento íntimo com ele, até que ela tenha esse relacionamento íntimo por vontade. Não estamos falando, obviamente, também tem o crime na Torá, isso é outra mitzvah completamente separada, que é a transgressão de ones, que é forçar uma mulher, seria, hoje em dia, na lei, o crime de estupro. Não estamos falando aqui que essa mulher ela foi violentada, ela foi seduzida, quer dizer, ela foi ou enganada ou convencida, e ela fez por vontade, ela fez porque ela queria. O Shoresh Adin Yadua, a raiz desse tipo de punição, ele fala aqui que já é sabido, já é óbvio, Ve'al titmakan biot kol kvoda bat melech pnima. Então, aqui ele fala que a gente poderia se revoltar contra o que está acontecendo aqui, essa lei da Torá, já que a gente sabe toda a importância que a Torá dá para a tzniut, para o recato da mulher, e para que todos os atos dela sejam
atos de uma Bat Melech, como a filha de um rei, todo o comportamento de recato, tudo que ela faz na vida, ela tem a honra da filha de um rei, e isso vai se expressar justamente pnima, quando ela está recatada e não exposta, nimkeret leboel bechamishim kesef, e agora essa mulher, ela está sendo, entre aspas, né, vendida para essa pessoa que teve relações com ele por 50 moedas de prata. Esse é o knas, essa é a multa que a Torá aplica para essa pessoa que teve relações com ela. Então, ele está questionando aqui, a gente poderia, quando a gente lê essa mitzvah aqui na Torá, a gente poderia se espantar e questionar, bem na Shirá, bem na Niá, não importa se essa mulher é rica, se essa mulher é pobre, é esse o valor que ela vai ter que pagar. Sheina knas rak dmei anaat ashriva bilvad. Então, não precisa ficar revoltado, não é a única coisa que esse homem vai pagar, esse homem vai ter que pagar outras coisas que ele causou. Aval mitzad aher chayav ashorev otah latet boshet upgam. Ele tem que pagar para o pai dessa moça toda a vergonha familiar que foi causada e também pagam o estrago que foi causado, o estrago aqui nesse caso, principalmente uma perda financeira. Uma moça que ela é betulá, que ela é uma moça virgem, ela tem direito a um certo valor de ketubá, que é o documento de matrimônio, que é o dobro de uma mulher que é beulá, que já não é mais virgem. Então, isso é considerado um dano monetário que está sendo causado para essa família. Isso vai ser pago para o pai da moça, e, além de tudo, se ele não quiser se casar com ela, ele ainda tem que pagar essas 50 moedas de prata. O boshet e o pagam, a vergonha e o estrago, lefi yehussá vechashivutá. Isso não é um valor fixo, depende da família, de que família que ela vem, porque quanto mais importante a família, obviamente, a vergonha vai ser muito maior e, consequentemente, a multa que essa pessoa vai ter que pagar também vai aumentar. Vekol mitzvot Hashem itbarach emuná. A gente tem que saber nunca estudar as mitzvot de Hashem de uma maneira precipitada, sem saber que tudo tem um cálculo por trás, e olhar e falar, não, que absurdo, como pode ser, essa mulher está sendo vendida, muita calma nesse momento, tudo Hashem está levando em consideração e está fazendo os cálculos para que a justiça ela sempre prevaleça. Dinei a mitzvah, quais são as leis dessa mitzvah? Katav Rambam, o Maimônides, ele ensina para a gente alguns detalhes aqui dessa lei. Kol shebair bereskat pitui. Olha só que interessante, muitas vezes, tanto o homem quanto a mulher envolvidos, eles podem argumentar, por exemplo, a mulher pode falar que, na verdade, ela foi violentada, ela pode acusar o homem de estupro enquanto foi por vontade dela, e as leis mudam completamente. Então, o Rambam fala, se aconteceu na cidade, é considerado, assumido que é um caso de sedução e não um caso de estupro. Por quê? Porque se essa mulher tivesse gritado na cidade, ela teria sido escutada. Então, se ninguém escutou esse ato, então isso é considerado, já é assumido, a não ser que tragam provas, é assumido que foi um caso de sedução, quer dizer que a mulher concordou com o ato, até que ela traga testemunhas que ela foi forçada. Bekol shebassadeh. Agora, se aconteceu o ato no campo, então aqui é o contrário, bereskat ones. Se essa mulher tivesse gritado, não tem ninguém para escutar ela, então a gente assume que o caso foi forçado até que tragam testemunhas que foi algo consensual, que ela aceitou fazer esse ato também. Ve'amru zichrono livrachá, e assim o Talmud ensina para a gente, she nesuei mefute tluim beratzon aav, abat e amefate. Esse casamento que a Torá está falando que deve acontecer, o casamento dessa pessoa que seduziu a moça e agora eles deveriam casar, esse casamento vai depender da aceitação do pai, da moça e também do sedutor. Os três têm que concordar
com o casamento. É um pouco diferente da lei se foi um caso de violência. Então, aqui, qualquer um dos três pode bloquear, pode barrar esse casamento. Se qualquer um dos três não aceitar, esse casamento não acontece. Veim knassá, e se todo mundo aceitou que esse casamento acontecesse, em sham knas, esse sedutor não precisa pagar a multa de 50 moedas de prata. Dedin Kohen Gadol Shepitá ou Anás, qual é a diferença se um Kohen Gadol cometeu esse tipo de crime? Então, isso, de novo, cada mitzvah tem centenas de detalhes e o Talmud vai justamente fazer esse trabalho para a gente. Todas as leis foram entregues no Har Sinai, com todos os detalhes, com todos os tipos de combinações possíveis e imaginárias, e tudo isso vai ser discutido Be'arihut, de uma maneira longa, pelo Talmud. Vedin Knas Banivalá Kedarká, também o tipo de relações que eles vão ter também vai mudar o tipo de multa que vai ser pago. A Knas Einoela Mi Shalosh Shanim Ad Shetibager, e também um detalhe aqui dessa lei, que só tem que pagar multa se a mulher tiver entre 3 anos de idade até 12 anos e meio de idade. Por quê? Porque depois disso ela já é considerada consciente de todos os atos dela, e aí já não é mais considerado que o homem enganou essa mulher e só conseguiu ter as relações através de uma enganação. A mulher, depois desses 12 anos e meio, já é considerado bogeret, já é considerado uma mulher adulta, com total discernimento das coisas. Então, agora já é considerado que ela fez completamente de acordo com a vontade dela. O mashekatav leavia, davka leavia. E essa multa só é paga para o pai da moça e não para a moça, já que ela fez por vontade, ela não tem direito a nenhum tipo de multa. Aval em laav, em din knas aleia. Se ela já perdeu o pai, se o pai já faleceu, então esse homem não teria que pagar essa multa, já que o pitui midatau, já que ela fez com intenção, ela fez com vontade por vontade dela e não foi forçada, então aqui nesse caso não existe o pagamento de multa. Mashen ken beones, mas no caso que foi forçado, que de novo, diferente aqui desse caso que foi consensual, o Kmoshe Katuv Bimkomo Bezrat Hashem. A gente vai chegar em algum momento, Bezrat Hashem, também na mitzvah de ones, né? Quando é um relacionamento forçado. Ve'anashim shenam lahem knas, existem alguns tipos de mulher que não têm direito a essa multa. Ve'asarahen, o Talmud traz 10 tipos de mulheres que não têm direito a essa multa. Ve'yeter prateia, e outros tipos de detalhes aqui dessa mitzvah. Mevoarim beperek shlishi urevi miktubot. Então, isso vai aparecer no 3º e no 4º capítulo de um tratado chamado Ketubot. Justamente esse tratado, como o nome já diz, vai falar muito sobre o casamento, os contratos de casamento, o valor desse contrato. Então, no 3º e 4º capítulos, tem os detalhes desse tipo de crime aqui, esse crime de sedução que é punido com o pagamento da multa, e essa, entre aspas, obrigatoriedade de se casar com a moça. Venoeged bekol makom sheyesh beidin smuhin. Isso se aplica em todos os lugares que tem um beidin que foi ordenado, quer dizer, um beidin de Eretz Israel. Hoje em dia a gente já não tem mais aplicação de knas, desse tipo de multa, she'en danim dinei knasot eila besmuhin, porque só tem esse tipo de aplicação de multas da Torá quando existe um tribunal que foi ordenado por pessoas que também tinham sido ordenadas, isso desde Moshe Rabbeinu. Ve'over aleia velo asadim zeh bitelase, um tribunal que tinha a possibilidade de aplicar essa lei e não aplicou, está anulando uma mitzvah positiva da Torá. Então, vamos lembrar de novo, a mitzvah é sobre o Beidin, a mitzvah é sobre o tribunal, eles precisam fazer a aplicação dessa lei. Se acontecer um caso desse, obviamente que hoje em dia a gente já não tem mais
esses tribunais ordenados, que têm ordenação rabínica. Então, hoje em dia, a gente não aplica mais esse tipo de multa. Vamos para a próxima mitzvah, uma mitzvah muito interessante, que é Shelo leachayot mechashefá. A gente não pode deixar viver uma feiticeira. Então, aqui, mitzvah de matar as bruxas. Hoje em dia, as bruxas já foram transformadas em tzadikot, já tem bruxas, né, as feiticeiras, boazinha nos filmes. A gente vai ver que de boazinha não tem nada, feitiçaria é grave, e a gente vai ver em que nível isso pode trazer coisas muito ruins para o mundo inteiro. Então, por isso, se tem uma mitzvah da gente matar as feiticeiras, e está escrito, por exemplo, no Tanakh, que o Shaul HaMelech, ele conseguiu cumprir essa mitzvah, ele conseguiu matar quase todas as feiticeiras que viviam na terra de Israel, pouquíssimas conseguiram se esconder, conseguiram se salvar. Vamos ver qual que é a gravidade disso, por que tem essa mitzvah da Torá, da gente matar as feiticeiras, que a gente chama hoje em dia, né, de bruxa. Não estamos falando da sogra, estamos falando aqui de bruxaria mesmo, de usar coisas aqui do mundo material para criar certos efeitos que vão, a gente vai ver, ter um impacto espiritual muito forte e não só forte, muito negativo sobre o mundo inteiro. Então, a mitzvah é Shelo nechaye mechashefá. A gente não pode deixar viver uma bruxa, uma feiticeira, ela nemitá. A gente tem a mitzvah de matar essa pessoa. Óbvio que não estamos falando de pessoas saírem pela rua com espadas matando bruxas e feiticeiras. Não é isso. Elas têm que ser levadas para um tribunal da Torá e vai ser aplicado a pena de morte do tribunal com julgamento para checar se realmente a pessoa está fazendo feitiçaria ou não. Não é fazer justiça com as próprias mãos, sair matando pessoas pela rua. Shenemar, como está escrito aqui no Sefer Shemot, capítulo 22, Pasuk Yud Zain, o versículo 17, Mechashefá lo techaye, você não pode deixar viver uma feiticeira, alguém que faz bruxaria, velav davka mechashefá. E, apesar da linguagem da Torá, interessante, está só no feminino, né, uma feiticeira, uma bruxa, mas a gente sabe que também existem feiticeiros, bruxos. Talvez no Harry Potter ficou também um pouco mais, também o lado dos homens participarem de bruxaria, de feitiçaria, mas por que na Torá está escrito só no feminino? A mitzvah, na verdade, também, qualquer homem que faça bruxaria, feitiçaria, também seria aplicado pena de morte. Eila kol mi sheyaseh kishuv, qualquer um que fizer feitiçarias, também se for homem, mulher, não importa. Eila shediber beragil, a Torá usou uma linguagem do que é mais frequente, o que é mais comum, é muito mais frequente que mulheres mexam com feitiçaria do que homens, por isso que a Torá escreveu numa linguagem feminina, mas isso também inclui os homens. Shea Nashim Kashfaniot, as mulheres elas são mais envolvidas em feitiçarias. Não sou eu que estou falando, é o Sefer HaChinuch. Mishor Sheia Mitzvah, das raízes aqui dessa mitzvah, Sheyadua Kinyana Kishuv Davar Ra Ad Meod. Então vamos entender a raiz dessa mitzvah, porque eu lembro uma vez eu comentei num grupo de jovens que estavam muito afastados da Torá, essa mitzvah, alguém tinha me perguntado sobre bruxaria, eu comentei que tem pena de morte, um dos meninos ficou revoltadíssimo e falou que é um absurdo fazer isso. Por que a gente pensa? Porque a gente não entende a gravidade, primeiro, o que é a feitiçaria, e de novo, hoje em dia, nos filmes, em Hollywood, as bruxas, elas são vistas como boazinhas, é interessante o conceito da bruxaria. No Harry Potter, então, é um tzadik que usa as bruxarias para o bem. O que significa a feitiçaria? Se a Torá está falando que tem pena de morte, é algo que tem um impacto muito negativo no mundo inteiro. Então, Gorem Kama Takalot Libnei Adam, feitiçaria causa desgraças no mundo, causa tropeços no mundo. Não precisa nem se alongar muito, porque é sabido esse tipo de coisa.
Talvez hoje um paralelo também, é verdade que isso vai ter mitzvot também por si só na Torá, que toda essa onda, né, que hoje em dia está meio também na moda, de mexer com espíritos, de mexer com forças espirituais, até pessoas procurando centros de Kabbalah para mexer com forças que a gente não conhece, a gente não sabe até onde tem um impacto. Obviamente que essas forças, elas existem, e se não forem bem usadas da forma como a Torá ensinou, isso pode causar tragédias. Então, obviamente que não é qualquer centro de esquina que vai ensinar qual é a visão da Torá, de todo esse tipo de conhecimento que ficou guardado e justamente só é transmitido para os maiores de cada geração. Então, não achem que alguém vai procurar um centro de Kabbalah lá na esquina que tem uma fachada piscando centro de Kabbalah e que vai ter realmente algum conhecimento válido e, mais do que válido, vai ter algum tipo de conhecimento correto desse tipo de forças. Então, em geral, a feitiçaria causa desgraças e é algo muito negativo. Ve'alken nitztavinu lesalek min haolamamishtadel bazé. Então, por isso que a gente foi ordenado a tirar do mundo qualquer pessoa que se envolve com esse tipo de coisa, lefi sheu ba keneged hefetz Hashem, porque essa pessoa está vindo diretamente contra a vontade de Hashem. Vamos entender por quê? Vamos entender um pouquinho. Ele vai entrar aqui em conceitos um pouco mais profundos, espirituais. A verdade é que a gente é muito limitado para entender. Até o que ele vai explicar aqui, a gente vai ver que é difícil entender, mas pelo menos para a gente sair daqui com alguma noção do mal que isso pode fazer para a nossa vida nesse mundo e também para a nossa neshama, para o impacto espiritual que isso pode causar. Sheu hafetz beishuvô besheidnaega kol bederech hateva. Deus, ele quer que o mundo ele se assente, que a gente tenha uma vida normal e que, principalmente, as coisas funcionem de acordo com a natureza para a qual elas foram criadas. No começo da criação, Deus já deu para cada elemento da criação do mundo uma certa função aqui no mundo. E a gente vai ver que, através da feitiçaria, a gente pode causar uma mudança na função de alguma coisa que foi criada no mundo, e, em geral, isso vai ter consequências ruins. E o feiticeiro, a feiticeira, está vindo mudar qual é a função dos elementos aqui no mundo. Venhana Kishufu, o que significa a feitiçaria? O que seria essa feitiçaria? Lefida Tiken, de acordo com a opinião aqui do Sefer HaChinuch, Hashem Baruchu Sam Bitchilat Abriá, Lekol Davar Vedavar Midivrei Haolam, Teva Lifol Peulatot Tová Beyeshará. Quando Deus ele criou o mundo, ele colocou aqui, dentro da criação, ele colocou uma função, ele naturalizou em cada coisa que foi criada a sua natureza para que ela pudesse funcionar de uma maneira boa e de uma maneira reta. Então, essa era a ideia original de Deus em cada coisa que ele criou, e essa criação ela tem a sua natureza, e esse elemento, essa criação, deve funcionar dessa maneira. Letová bnei haolam asher bará. E tudo foi criado para o bem, para que as pessoas possam usar isso de uma maneira benéfica para toda a humanidade. Vetzivá kol echad lifol poalol lemineu. E cada criação ela deve funcionar de acordo com a sua espécie. Então, é muito interessante a linguagem da Torá. Por exemplo, na criação dos animais, essa expressão ela é repetida diversas vezes, lemineu, cada um de acordo com a sua espécie, com as suas características, com a sua função que ela vai ter no mundo. Como é Parashá Bereshit. Então, na Parashá Bereshit, justamente, que fala sobre a criação do mundo, esse termo ele vai ser repetido diversas vezes, lemineu ala nivraim, sobre todos os tipos de criatura, cada uma foi criada de acordo com a sua espécie. Vegam al kol echad vechad imshil koach milemala
leachricho almaseu. Olha só que interessante, tudo que existe no mundo material, ele tem um paralelo no mundo espiritual, e esse paralelo que tem no mundo espiritual, ele força as coisas do mundo material a funcionarem dentro das suas regras, dentro da sua natureza. Como também está escrito no Midrash, sobre a criação do mundo, no Midrash Bereshit Rabbah, Ein lecha esev milemata, she'en lo mazal milemala. Não existe nenhuma folha de grama aqui nesse mundo que não tenha um mazal sobre ele. Mazal normalmente está associado com as constelações, quer dizer, tudo que tem aqui no mundo material, ele tem um paralelo que controla ele nos mundos espirituais, Sheomer lo gdal, que está o tempo inteiro falando para ele, cresça, quer dizer, faça a sua função aqui no mundo. Milvad peulatam, sheose kol echad vechad betivo. Então, fora as ações que cada criatura ela vai fazer de acordo com a sua natureza, yesh lahem peulah heret, existe um outro tipo de ação que todas as criaturas podem fazer no mundo, beitarvo min mehem e minaher, quando existe uma mistura de uma espécie com outra espécie. Então, todo esse conceito, né, da alquimia, da mistura de elementos para formar um terceiro elemento, tudo isso é o que o Sefer HaChinuch ele está ensinando para a gente. Existe essa possibilidade da gente misturar os elementos e criar um terceiro elemento. Quer dizer, a gente só consegue olhar o lado físico dessa mistura de elementos formando um terceiro elemento, mas a gente precisa saber que isso também tem um efeito espiritual. O bimelechet atarovet yesh batzdadim shelo urshu bnei adam leishtamesh bahem. Mas nessa mistura de espécies tem algumas consequências, tem alguns lados que Deus não deu permissão para a gente usar, que a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Yodea Elokim shesofa masea yotze libnei adam beotot tzdadim ra lahem. Deus ele sabe que essa mistura ele vai ter uma consequência negativa para a humanidade, e isso faz mal para a gente. Então é proibido pelo mal que essa mistura ela vai causar. O mipnei zeh mnaamehem, por isso que a gente foi proibido de fazer esse tipo de mistura. Vezeu amram zichrono livracha derech klal, e assim os nossos sábios eles trazem no Talmud, kol sheyesh bo mishum refuah, qualquer mistura que pode ter uma consequência benéfica de curar os seres humanos, isso é permitido. Ve'em bo mishum darkei ha'emori, mas se essas misturas estão associadas às práticas estranhas dos Emorim, Emorim eram os habitantes originais da terra de Israel, que com certeza naquela época se conhecia muito de magia negra, se conhecia muito desse tipo de kishufim. Então, por exemplo, um dos comentários do Rashi sobre o Reta Egel, sobre o bezerro de ouro, como que o bezerro de ouro se fez? Está escrito que Aaron HaKohen, ele tentou impedir a construção do bezerro de ouro. Como ele tentou impedir? Primeiro ele falou para as pessoas, olha, vão lá e peçam o ouro para suas esposas. Ele sabia que as mulheres não iam dar o ouro delas, e realmente assim aconteceu. Os maridos tentaram tirar o ouro das esposas, elas não entregaram, não pelo amor pelas joias, pelo amor a Hashem. Elas não quiseram entregar pela emuná completa que as mulheres têm. Então, os maridos trouxeram suas próprias joias. Era costume na época que os homens também usavam joias. Eles trouxeram seu próprio ouro. Quer dizer, o primeiro plano do Aaron não funcionou. Qual foi o segundo plano dele? Ele juntou todo o ouro, ele embrulhou esse ouro e ele atirou no fogo. Qual era a ideia do Aaron? Que ele queria queimar, ele queria destruir todo esse ouro para que não fosse usado para fazer o bezerro. Mas o que está escrito na Torá? Que ele se fez sozinho. Como se fez sozinho? Então, o Rashi traz aqui duas opiniões. Uma opinião do Rashi é que o Mihá, ele pegou uma plaquinha que Moshe tinha escrito para encontrar o caixão do Yosef Atzadik, e estava escrito Aleishur, que suba o touro, e o Mihá jogou essa placa lá no fogo,
e essa placa tinha, obviamente, poderes espirituais e fez com que saísse o bezerro de ouro. Mas uma segunda opinião do Rashi fala que entre os judeus saíram muitos egípcios, chamados de Erevrav. Eram pessoas que se infiltraram dentro do povo judeu, que fingiram que queriam seguir Deus, seguir os caminhos da Torá, mas, na verdade, eles tinham intenções negativas e, através de kishufim, assim o Rashi fala, através de feitiçaria, eles fizeram com que saísse o bezerro de ouro. Então, olha só até onde pode a feitiçaria trazer coisas negativas. O Rashi mesmo fala que esse bezerro de ouro, ele se mexia, ele tinha vida, esse bezerro de ouro, já que ele foi criado através da feitiçaria. Então, Kloimar, em leosro mipnei tzad kishuv, achar sheyesh toelet bo matzui be nisayon bemet. Então, qualquer mistura, que isso vai ter um benefício para o ser humano, não tem problema de kishuv, não tem problema de feitiçaria, em zeminat dadim asurim. Então, certeza, se isso traz benefícios para o ser humano, não é das coisas proibidas pela Torá. A Torá quer o nosso bem. Essa é a essência da Torá, que lo nesru rak mitzad anezek shebahem, a proibição de feitiçaria é o dano que isso pode causar para o ser humano. Veod yesh beotam tzidedei atarovet veatarbulot asurot lasot inyan acher shenesru bavuro. Então, olha só que interessante, essa mistura, ela pode causar o surgimento de um terceiro elemento, lefi shekoachoto atarovet ole kolkar shemevatel peulato lefi sha'ah koach hamazal amemune al shnei aminim. Então, a gente falou que cada um dos elementos, ele tem o seu paralelo espiritual. Quando você junta dois elementos, ele pode criar um terceiro elemento que, pelo menos por um certo tempo, ele pode anular a força dos dois primeiros elementos. Então, quer dizer, tudo isso vai ter efeitos negativos. Ve'amashal hazeh kmo she'ata roeh she'amarkiv min beshe'ein amino yechatshu livro min shlishi. Então, normalmente, a gente vê muito isso, né? Que é o conceito químico, que é uma composição. Quando você pega dois elementos, você pega o cloro e você pega o sódio, são dois elementos diferentes. Você mistura os dois, você forma um terceiro elemento. O terceiro elemento é o cloreto de sódio, é o sal de cozinha. Quer dizer, dentro do sal de cozinha não tem nem mais sódio, nem mais cloreto. Os dois se anularam e formaram um terceiro elemento. Quer dizer, a gente vê na prática realmente que o terceiro elemento, ele anula a existência dos dois primeiros elementos. Nimtza shebitla arkava koach shneihem. Então, essa mistura anula as duas forças. Ve'al ken nimneinu milalot al ruheinu afki nasa beyadeinu davar shemare banu ratzon leachlif davar bemasei akel a shleimot. Então, obviamente que a não ser o que realmente tem a permissão, a gente tem a transmissão dos nossos sábios que esse tipo de mistura não tem proibição, a gente tem que tomar muito cuidado, e isso é os malefícios que a feitiçaria pode causar, essa mistura de elementos do mundo material. Então, até mesmo no cinema, né, nos desenhos até de crianças, o mágico lá, o feiticeiro, ele faz? Ele tem o seu caldeirão mágico, ele vai jogar vários elementos. Então, tem asa de morcego, teia de aranha, e vai juntando vários elementos dentro de uma mesma panela, e disso vai acontecer alguma coisa. Quer dizer, esse realmente é o conceito espiritual. Você misturar certos elementos, e a feitiçaria conhece quais são os elementos que podem causar qual é o propósito desejado, e normalmente isso é usado para fazer o mal, isso é usado para causar consequências negativas, por isso que é proibido pela Torá. Shorshei, então ele fala, olha só que interessante, Efshar sheyale beyadenu mizeremes mishorshei kilei Israim. Existem 3 proibições aqui da Torá de misturar certos elementos, que é chamado de kilaim. Kilaim é a mistura de elementos. Então, a gente tem 3 proibições da Torá, que é
zraim, alguns tipos de plantas. Por exemplo, é proibido pela Torá fazer uma mistura de um vinhedo com um campo de trigo, que se misture os dois tipos de plantação no mesmo lugar. Isso é proibido pela Torá. Por quê? A Torá está ensinando para a gente que essa mistura vai causar um efeito espiritual negativo. O berremá também é proibido juntar dois animais para trabalhar com o mesmo óleo, com o mesmo jugo. Animais diferentes não podem ser colocados juntos para trabalhar. Vechatnes, e também a gente tem a famosa proibição de vestir lã com linho, dois elementos que, quando eles são juntados, isso tem um efeito espiritual negativo. Então, a gente tem aqui uma dica da Torá de que certos elementos não podem ser misturados, porque vai ter uma consequência negativa. Por que a feitiçaria tem esse nome Kshafim? Olha só que interessante o que o Talmud ensina para a gente. Makrishin Pamalha Shelmala, porque eles contradizem as forças da comitiva dos mundos espirituais. Klomar, Shekoham Ole Lefisha'a Yoter Mikoach Amemune Alehem. A força dessa junção de elementos vai superar as forças individuais espirituais que tinham sobre os elementos. Uree Kivun Divrehem Zichronah Livracha Shamru Pamalha Shel Mala Velo Amru Gzerat Mala Lefi Hashem Baruchu Gazro Veratza Mitchilat Abria Liot Peula Azot Yotzed Meben Shnechem Beitarvam. Então, quer dizer, Hashem, ele deu essa permissão, quando ele criou o mundo. Óbvio que a gente não pode fazer nada que não foi decretado por Hashem. Hashem, ele não quer que a gente faça, mas existe a possibilidade da gente fazer essa mistura. O boto rahat megulá et amemunim alehem. E aqui vai tirar a falta de força absoluta dos elementos. Mas essas forças individuais, elas vão ser anuladas. O Mishe Shekirvat Sichlo Beor Pnei Amelech, a pessoa que tem um intelecto conectado com a luz do rei, Bekoas Chuto Yale Al Koach Amemunim, Lo Irá Miamaseazé Ve Akhashotav. Olha só que interessante, a Torá está garantindo para a gente não tem que ter medo de bruxaria. A pessoa que está conectada com o Meler, se ele está conectado com o rei, ele está diretamente conectado com a fonte de tudo, não existe nenhuma força que está acima de Hashem. Então, essa pessoa, ela pode ficar tranquila que Deus não vai permitir que nenhum mal atinja pessoas que estão conectadas com ele. Lo irá me amasse, a gente não deve ter medo de nenhum ato de bruxaria, de feitiçaria. Então, a própria Guimará traz aqui o encontro de sábios da Torá com feiticeiras, e eles não tinham medo de nenhum tipo mesmo, que eram pessoas poderosas que sabiam mexer com essas forças. Os sábios de Torá demonstravam que eles não tinham absolutamente nenhum medo, porque eles sabiam que quem está conectado com Hashem não é atingido por esse tipo de forças. Vediat hiluk inyanam eile, e o conhecimento da diferença dessas coisas, eis etarov edutar lano, ve'en botzad kishuv, ve'eizu sheyesh botzad kishuv, ve'asur bechochmat kishuv yadua. Então, quer dizer, a gente sabe tipos de misturas. De novo, obviamente, não tem absolutamente nenhum problema misturar o sódio e o cloro e formar cloreto de sódio, formar sal de cozinha. Não é isso que a Torá está proibido. É proibido coisas que são sabidos. Quem mexe com feitiçaria sabe o que é proibido misturar, sabe os efeitos que isso vai causar. Ve'al tarshov ki melechet hakishuv ve'ashedim davar echad. Agora, não pense, não misture, existem duas coisas independentes. Existe a feitiçaria
e existe a manipulação de demônios. Isso também é uma força espiritual, existe a possibilidade, não a permissão, obviamente, existe a possibilidade da pessoa manipular demônios para fazer certas atividades. De novo, todas essas atividades espirituais que mexem com esse tipo de coisa são extremamente negativas e podem ter efeitos muito ruins sobre a nossa alma. Então, é proibidíssimo a gente mexer com esse tipo de coisa, frequentar lugares e estar perto de pessoas que mexem com esse tipo de coisa, mas ele fala para não confundir. Existe uma coisa chamada feitiçaria e existe uma coisa chamada manipulação de demônios. Sharei, Apirush, Amruz e Chronoli Brachá, explicitamente os nossos sábios falaram no Talmud, no Tratado de Sanhedrin, Baltehem, Zemase Shedim, Ubelatehem, Zemase Kshafim. São duas categorias completamente diferentes na Torá. Mashma Mizeh, Sheinyana Kishuv, Efshar Leasot Bilti Mase Shedim. Quer dizer, dá para fazer feitiçaria sem manipulação de demônios, Vianam Gamim Ashedim Yasu Lifamimotam. Mas, obviamente, muitas vezes essas duas coisas vão estar misturadas. Quer dizer, já deu para perceber como são coisas ruins que fazem mal para a gente e a gente tem que fugir desse tipo de coisa. Veotana Shedim Shemishtamshim Bahem Lemelechet Akishuv Nikraim Malachei Chabalá. E esses tipos de anjos que estão envolvidos com esses tipos de feitiços, eles são chamados pelos nossos sábios de Malachei Chabalá, anjos de destruição. Ken Peresh Rashi, e assim o Rashi, ele explica, Lefi Sheinyana Kishuv Leolam Einu Naseh Rak Lechabel. Feitiçaria só é criado para destruir. É uma força extremamente negativa, por isso que a Torá chega ao extremo de exigir a morte de qualquer um que se envolva nesse tipo de atividade. Então, Pratei Dinei Akishuv, Belav de Amechashev, Narich Boyoter Bezrat Hashem, Kisham Mekomó. Então, aqui não é ainda, o Sefer HaChinuch vai voltar a falar sobre a feitiçaria, aqui é a mitzvah do Beidin, é a mitzvah sobre o tribunal de aplicar a pena de morte sobre pessoas que mexem com feitiçaria, porque aqui não é o lugar, aqui é a advertência para o juiz que ele aplique a lei da Torá. Venoeg mitzvazô lasodin bemechashefim. Então, se aplica aqui essa mitzvah da Torá, que seja feito a lei sobre os feiticeiros, pisharim, como a gente já falou em muitas mitzvot anteriores, isso recai sobre os homens, que lahem yeot venitan lasod mishpat, que para os homens eles têm a obrigação da aplicação da justiça, avalole nekevot, mas não para as mulheres. Não que as mulheres não têm proibição de feitiçaria, não é isso que a gente está falando. As mulheres também têm a proibição da feitiçaria, mas não têm a obrigação da aplicação de pena de morte nos casos de feitiçaria. Vedavka Beretz Israel, essa mitzvah só se aplica na terra de Israel, o Bismurim, num tribunal com ordenação rabínica, o Bebeis Din Shel Esrim Veshlosha, e no Sanhedrin, que tenha 23 juízes, porque toda aplicação de pena de morte exige que tenha um tribunal com pelo menos 23 juízes. Obviamente, não se aplica mais isso nos nossos dias, não temos mais o nosso Beit HaMikdash, paralelamente não temos mais o Sanhedrin, esse tribunal rabínico, então a gente não pode mais aplicar penas de morte. O Beis Din a ouvir a lei, então o Beis Din que não cumpriu, se tivesse força para aplicar, muitas vezes que nós éramos dominados pelos romanos, pelos gregos, o Beis Din não tinha força, eles não são cobrados por algo que eles não podem fazer, mas se eles pudessem fazer e não fizessem, Abar Alavzé está transgredindo essa mitzvah da Torá, Milvat Shebitel mitzvah taseh, Sheu Lasodin Bemechuyavim Dereklal, também fora que está transgredindo uma mitzvah genérica de aplicar as leis todas as vezes que for necessário, bem Bazem Malkot, mas aqui eles não receberiam chicotadas,
lefi shen bo maaseh, porque não tem nenhum ato envolvido. Quer dizer, é a falta de um ato e não uma transgressão que envolve um ato propriamente dito. Vekolav shen bo maaseh en lo que alav, toda transgressão que não envolve um ato, ele não implica em um castigo de chicotadas. Chutz minishba, o memer, o mekalel havero beshem. Fora 3 proibições aqui de juramento, de rebeldia e de amaldiçoar o seu companheiro em nome de Deus, que são coisas que não envolvem atos. Dibur, fala, não é considerado um ato. Então, essas são as 3 exceções que têm chicotadas, mesmo que não tenha atos envolvidos, mas qualquer outra coisa que não tenha atos envolvidos, a gente não vai ter aplicação de chicotada. E para a gente terminar hoje, mais uma última mitzvah, Mishnah Samer Gimel 63, Shelo leonot hager bidvarim, não causar sofrimentos para o ger, para o convertido, através de palavras. Quer dizer, a gente tem uma proibição de causar sofrimentos para um convertido. Vamos ver por que justamente para o convertido. Óbvio, a gente vai ver que é proibido pela Torá a gente causar sofrimento para qualquer pessoa. Vamos entender por que essa mitzvah ela foca em especial num convertido. Shenimnau mileonot hager, a gente tem uma proibição de causar sofrimentos para um convertido, afilo bidvarim, mesmo que seja com palavras, não estamos nem falando de um sofrimento físico. Veu echad mina umanot shenitgayer venichnas bedateino, minalmot, uma das pessoas de qualquer nação do mundo que decidiu se converter e entrar dentro do judaísmo. Sheasur lo lebazoto afilo bedvarim, é proibido a gente desprezar essa pessoa, mesmo que somente através de palavras, não que somente aqui não é que ofender com palavras não tem peso, obviamente que é pesadíssimo, é gravíssimo, mas não precisa nem chegar numa agressão física, simplesmente uma agressão verbal, isso já é uma proibição da Torá. Shenemar veger lotone, é proibido oprimir um convertido. Ve'afal pichanu muzharim bazé be Israel, óbvio que a gente também está proibido disso em relação a qualquer Yehudi, não é só em relação a um convertido. Por que a Torá vem trazer uma mitzvah específica aqui para os convertidos? Vezekeivan shenichnas bedateino areu que Israel, quer dizer, um convertido, ele já é um Yehudi, então ele já, todas as leis que se aplicam para os Yehudim, se aplica também para um convertido. Então, por que eu preciso aqui de uma mitzvah por si só? Osipa katuvlano azharabó, então a Torá, ela acrescenta aqui mais uma advertência, vegam nirpelah hazaralav, e vai ter mais uma repetição dessa advertência aqui, dirtiv, porque em outro lugar, lá no Sefer Vaikra, também está escrito lotonu pamaheret, essa proibição de opressão, vai estar escrito mais uma vez, por 2 motivos traz aqui o Sefer HaChinuch, lefi shenyan aonaah elav krovai yoter mi be Israel, porque esse tipo de sofrimento, de opressão, é mais comum acontecer com um convertido do que com uma outra pessoa que já era Yehudi, que é Israel, yesh lo goalim she tovim el bono, porque normalmente os judeus vão ter pessoas da família, vão ter pessoas em volta dele que vão cobrar a vergonha dele, que vão ajudar ele, mas, em geral, as pessoas que são convertidas, que estão entrando num povo novo, muitas vezes sem família, sem muitos amigos, não tem quem vai ajudar eles, são muito mais próximos de serem humilhados, de serem envergonhados. Então, a Torá veio de uma maneira mais forte e mais incisiva, proibir a gente de qualquer tipo de tratamento ruim deles. Veotamahirbo, e mais um motivo também tem, sheyesh bo hashash shelo yachzor lesuro mikas abizionot. A gente tem um medo aqui que a pessoa vai voltar. Uma pessoa, por exemplo, que era idólatra, e ele resolveu, Baruch Hashem, abandonar as idolatrias, seguiu o caminho de Deus, ele se converteu, e agora, por causa da humilhação, Deus nos livre, ele pode ficar bravo, pode jogar tudo para cima,
e pode acabar voltando para as idolatrias dele. Então, a Torá tem uma preocupação a mais. Um Yehudi, que ele vai ficar bravo, ele não vai largar tudo e vai voltar porque ele nunca foi idólatra. Mas alguém que já foi idólatra, a Torá tem aqui uma preocupação especial, que não aconteça nada que cause, Deus nos livre, que ele volte para os caminhos da idolatria. Ve'amru besifra, e assim fala o Midrash, Shelo tomarlo emesh haita oved avodazara ve'achshav nichnasta tachat kanfei ashchina. Às vezes a pessoa acha que está fazendo uma mitzvah com o convertido e ele começa a lembrar, olha só que incrível, né? Ontem você estava lá ajoelhado para a idolatria e que legal, agora você está aqui seguindo os caminhos de Deus, é proibido fazer isso. Isso é humilhar a pessoa, principalmente se isso é feito em público. Então, isso é proibido, isso entra em onaá, isso entra nessa opressão, nesse sofrimento que a gente causa para o guer. Mishorshei a mitzvah, qual é a raiz dessa mitzvah? Milvad ma shekatavnu, fora tudo que a gente já escreveu, kedei lakof et yitzreinu leolam. Também Deus quer que a gente tenha controle do nosso Yetzer Hara, lebal naseh kol asher nimtza bekorrenu lasot, lerá. A gente não pode, a gente tem que usar todas as nossas forças para nunca fazer mal para ninguém. Quer dizer, essa é a raiz da mitzvah, ensinar o Yehudi a ser uma boa pessoa em todas as situações da vida. Alken ishartano baseaish, por isso a pessoa foi advertida, sheu beinenu, em relação a essa pessoa que vive entre nós, bli ozer besomer, sem ninguém que ajuda ele, sem ninguém que apoia ele, alguém que está muito vulnerável, veyesh koach beyat kol echad vechad mimeno, a gente teria muito mais força sobre esse homem para causar mal para ele, para fazer coisas negativas, e mohavavalav, lebal navir alav etaderech klal, afilo bidvarim, e a gente deve se segurar e nunca fazer mal para ninguém, mesmo pessoas que são mais fracas, mais vulneráveis que a gente. A Torá, ela quer que a gente tenha uma conduta 100% correta, como se ele fosse uma pessoa que sim teria força para se levantar, para se defender. Então, não é o fato dele ser uma pessoa mais exposto, com menos defesa, que permitiria a gente, Deus nos livre, de fazer mal para alguém. O mitor, gdarim kaele, nikra nefesh yekará, e através desses limites que a Torá coloca, a gente pode adquirir uma alma cada vez mais valiosa, o sulselet, o meuteret bamidot, e a gente pode ter uma alma elevada e coroada com bons traços de caráter, areuiale kabbalatov, que está apropriada para poder receber toda a bondade que Hashem quer dar para a gente, veiushlam balu hefetz Hashem itbarach, e a gente vai estar cumprindo a vontade de Hashem, shechafetz leitiv, que a vontade de Hashem é sempre fazer o bem. Se a gente se preparar para poder receber esse bem, fazendo com que a nossa alma esteja cada vez mais elevada, e a gente percebe a importância do Ben Adam Lechaveró, de respeitar o próximo, de ajudar o próximo no refinamento da nossa alma, com isso Deus vai poder mandar para a gente todas as coisas boas que Ele quer mandar. Dinei a mitzvah, só para a gente terminar, algumas leis associadas com essa mitzvah, Kegon, Rov Azharot, quantas advertências a Torá está dando e os nossos sábios estão dando em relação a essa mitzvah. Sheudiunu leazhireinu od badavar shebestrim ve'echad mekomod izhirá Torá alav. Tem 21 lugares que a Torá está advertindo a gente sobre esse tipo de conduta. Ve'katvu gamken lechizuka mitzvah shebeoto lashon e essa proibição de fazer mal para o guer, para o convertido, ele vem escrito na Torá com a mesma linguagem que ensina a gente a amar Hashem, que tem a mitzvah, o comando da gente amar Hashem, olha só, no amor que a gente tem que sentir por um convertido, está escrito o Begerktiv ve'ahavtem etager. Em relação a Deus está escrito ame Hashem, em relação ao convertido está escrito
amem ao convertido. Exatamente na mesma linguagem, não é um acaso isso é para chamar a nossa atenção. Verbe dvarim kaelu bemidrashim, o biktsat mekomot bagemara. Isso aparece em muitos midrashim, em vários lugares espalhados do Talmud. E noeged bekol makom, o bekol zman. Isso se aplica em todos os lugares, em todos os tempos. Besharim, o benekevot, tanto os homens quanto as mulheres têm essa mitzvah. Em lokim alav, mas a pessoa que avar alav, a pessoa que transgrediu isso e ofendeu, humilhou, fez mal para um convertido, ele está fazendo uma transgressão da Torá, mas ele não vai receber chicotadas, lefi shen bo maase, como a gente já explicou, transgressões feitas somente com palavras, isso não é considerado que a pessoa fez um ato, então por isso ele não recebe chicotadas, mas como a gente já explicou, é uma transgressão gravíssima. Não ache que, então se não tem chicotada não deve ser tão grave. Acabamos de ver que Deus escreve na Torá o amor que a gente tem que sentir por ele, exatamente com a mesma linguagem que a gente tem que sentir por um convertido. Estamos falando aqui de alguém que, obviamente, entrou no caminho de Torá, de mitzvot, da maneira correta, que vai cumprir a Torá, que vai cumprir as mitzvot. Estamos falando de alguém que, Bemet, ele recebeu Ol Torá o mitzvot, quer dizer, ele mudou e agora ele cumpre toda a Torá da forma como Deus ordenou para a gente. Temos uma mitzvah de amar essa pessoa e Deus nos livre, a gente nunca deve ofender, lembrar que ele é um convertido, que ele já foi um idólatra, ao contrário, receber essa pessoa de braços abertos dentro do nosso povo. Shavua Tov.